Uma coisa é fato, vai ter Grenal no vestiário do São Paulo esse ano e a regra é clara, só pode contratar jogador que for do Grêmio ou do Inter. Fala rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vamos estar falando da situação do Patrick, que já fechou com o São Paulo, vai ser jogador do clube nessa temporada. Vamos estar falando também do retorno de um atleta ao São Paulo e também, galera, a situação do Soteldo, do Douglas Costa, e o São Paulo já bateu o martelo, né? O São Paulo já decidiu que até o dia 10 quer estar com o elenco fechado, vai ter contratado quem tiver que contratar, quem não tiver que contratar, esquece. Vamos estar conversando sobre isso, rapaziada. Para quem não for inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e vamos lá. E antes de estarmos iniciando o primeiro assunto do vídeo, eu gostaria de estar retificando uma informação errada que eu passei ontem, galera. Eu tinha falado que o Ceará ia jogar Libertadores. Na verdade, eu confundi o Ceará com Fortaleza. Às vezes, por se tratar ali de equipes do mesmo estado, às vezes eu quero falar de uma, mas estou pensando em outra, enfim. O Ceará não vai jogar Libertadores. E muito obrigado para quem me corrigiu nos comentários. E vamos falar agora sobre o Patrick, galera. Mas antes eu já vou perguntar para vocês. E aí? O que vocês acham da vinda do atleta? Vocês aprovam a vinda do jogador? Porque o que eu tô vendo nas redes sociais, postagens, comentários, cara, cerca aí de 70 a 75% da torcida do São Paulo reprovando a vida do atleta, reprovando a contratação do jogador. Assim, vamos analisar valores primeiro, rapaziada. Porque ainda as notícias estão meio desencontradas, né? Hoje, mais cedo, estavam falando aí que o jogador iria vir na casa aí dos 6 milhões de reais. Aí eu já acho um valor muito alto. Por um jogador que não tá no melhor momento da carreira, já teve um momento ali de protagonista, 1 ano e meio, 2 anos atrás, mas de lá pra cá teve problema até de sobrepeso, enfim, desinteresse dele também para jogar no Internacional, um jogador que não tava mais aparentemente se empenhando igual antes. Então, 6 milhões de reais pelo Patrick, cara, fora de cogitação, um valor muito alto. Porém, os valores que estão sendo circulados agora seria em torno aí de 500 mil euros na casa de 3,2 milhões de reais. Aí já eu acho ok. 3,2 milhões de reais para uma aposta, cara, eu acho que pode ser atraente. Eu acho que pode ser atrativo. Assim, são jogadores de posições diferentes, claro, mas vamos fazer um paralelo entre o Patrick e o Orejuela. Cara, o Orejuela custou 14 milhões de reais pro São Paulo. 14 milhões de reais. E até hoje, ele dá despesa pro São Paulo. O São Paulo ainda paga mais de 200 mil reais para ele jogar em outra equipe. Então, isso sim é algo catastrófico. Isso sim é algo desastroso, uma negociação horrorosa. Agora, se de fato os valores forem esses em relação ao Patrick, 3,2 milhões de reais, cara, eu acho que tá ok pela aposta. Eu acho que assim, tem pró e tem contra a negociação do atleta, a vinda do jogador. Eu não consigo entender boa parte ali dos torcedores que estão repudiando, estão contra. Cara, é esse o tipo de negociação que o São Paulo está conseguindo fechar. Lembrando que a gente tem uma diretoria horrorosa, são um bando de amadores. O Belmonte não entende nada de futebol, os caras não conseguem gerir nem quem tá lá dentro do São Paulo. Os caras não conseguem convencer o Pablo a sair do São Paulo. Então, assim, fora que eles só pensam neles mesmos. Eles não estão ali focados na instituição. O negócio deles é eles mesmos, é aumentar o tempo, a duração do cargo deles, e é isso. Fora o nosso scout também, que é inexistente, nosso scout não funciona. As principais contratações do São Paulo não foram a mando do scout. Se a gente for analisar desde o tempo do Diniz, cara, quem trouxe o Luciano praticamente foi o Diniz. Então, assim, analisando tudo isso, a gente vê que essa contratação, essa aposta no Patrick, não é o fim do mundo. Não é uma maravilha, ele não é o tipo de jogador que a torcida dorme e acorda pensando, nossa, que bom seria se o São Paulo contratasse o Patrick, ele mudaria o patamar do São Paulo seria um outro time. Não, ele não é esse jogador, mas também não é o pior de todos, galera. Essa é a minha visão. Muita gente na negociação envolvendo ali o Luciano e o Everton, muita gente torceu o nariz, falou, bom, mesmo o Everton lesionado, é um jogador que antes da lesão, jogou muito bem, eu não trocaria o Everton pelo Luciano. Nas redes sociais, nas postagens, cara, 70% a 85% dos torcedores são paulinos contra a negociação. E aí o Luciano veio e estourou, o Luciano veio e se tornou um dos melhores jogadores da equipe. É o coração do São Paulo. Eu não fazia conteúdo do São Paulo na época, eu não fazia vídeo sobre o São Paulo na época. Porém, eu falei, não vou criticar, eu vou ficar na minha. Espero o cara jogar. E aí o cara queimou a língua de todo mundo. E o que eu não consigo entender é que agora tá aparecendo um monte de fã do Lisieiro, um monte de gente falando, o Rogério Ceni tá sendo burro em descartar o Lisieiro é uma joia da base. Que joia de base o quê, galera?
O Lisieiro é um sanguessuga que tá no São Paulo há anos, que não faz nada. Tá aparecendo um monte de gente aí se lamentando em relação à possível perda, a possível saída do Lisieiro. Cara, onde a gente vai parar desse jeito? Jamais eu vou me lamentar por causa de saída de Lisieiro. O cara tá mais preocupado com o cabelo dele do que jogar bola. O cara tira qualquer torcedor do sério. O cara mata contra-ataque, ele volta a bola o tempo todo. Então assim, a gente tem que pensar pra frente, mano. Não adianta a gente ficar se lamentando com saída de Lisieiro. Muita gente crucificando o Rogério. Pra mim o Rogério tá certo. Chega de Lisieiro. E chega de Igor Gomes também. Ele tinha que tirar o Igor Gomes também. Chega desses moleque. Cansou. Então assim, vamos apoiar o que a gente tem. Se for o Patrick, como de fato ele vai ser contratado, já tá fechado, aliás, cara, vamos apoiar, vamos torcer. Se jogar bem, vai ser exaltado igual o Luciano é. E se jogar mal, vai ser cornetado. Aí sim, depois que a gente vê o cara jogando. Mas antes de ver o cara jogando bola, antes de ver o desempenho dele, cara, não dá pra criticar. Isso daí só atrapalha. O que a gente não pode é ficar se lamentando com saída de Lisieiro, né? Vamos ser sinceros. O meu único problema em relação à vinda do Patrick é a possibilidade dele ofuscar a evolução do Gabriel Neves. Esse sim, esse moleque sim merece ser valorizado. Sempre que entra em campo, tem uma boa distribuição de jogo, tem um passe muito bom, ele trabalha na vertical muito bem. Então assim, eu espero que a vinda do Patrick não ofusque ali a evolução do Gabriel Neves, que eu tenho certeza que se o Rogério Ceni der mais rodagem para ele, der mais tempos, mais minutos, cara, de fato ele vai alavancar no São Paulo. E não se sabe ainda a posição que o Patrick vai jogar. Se ele vai jogar de ponta, se ele vai jogar de volante, de segundo volante, enfim. O que a gente sabe, galera, é que é hora de apoiar. Sinceramente é isso. O que a gente não pode é viver só de crítica. Sinceramente, eu vejo assim, eu falo, mano, não dá. Não dá. Isso não tá ajudando. Há 10 anos que a gente faz isso e não tá ajudando. Enfim, deixa a opinião de vocês aí sobre esse caso do Lisieiro. O que vocês acharam do Patrick? Cara, volto a dizer. Tô feliz, super feliz com a contratação? Não tô. Acho que é o salvador da pátria? Não acho. Mas já tô cansado de ver Lisieiro com a camisa do São Paulo. Já tô cansado de ver Lisieiro matando o contra-ataque, entregando bola para adversário, perdendo bola boba. E, velho, vamos dar oportunidade para outros jogadores, né? Além do fato também de que o Patrick ele tem características que se assemelham um pouco ao Luciano. Se assemelha ali, os dois jogadores têm uma vibração, os dois jogadores eles vão para cima, enfim. Espero que dê certo. Muita gente tá falando, galera. Muita gente tá falando que o vestiário do São Paulo vai ficar conturbado, aí por causa da treta que deu lá no Grenal, enfim. É o Patrick, é o Alisson, é o Rafinha. Mas vamos ser sinceros, o que o Patrick fez naquele jogo não foi nada demais, ele apenas se defendeu. Porque assim, passaram mais de um ano, porque o Grêmio já não perdia pro Inter já há um bom tempo, né? Tirando a derrota do ano passado. Mas mesmo assim, no geral, o Inter estava vindo numa freguesia muito grande contra o Grêmio. E os caras aloprando. O elenco do Grêmio aloprando, o Patrick aloprando todo mundo. Cara, o Inter ganhou, o Patrick zoou, ele só se defendeu. Então assim, sinceramente foi uma questão mais de defesa. Eu não achei que ele foi lá e quis humilhar a galera do Grêmio, os jogadores do Grêmio. Eu nem achei que a questão foi essa. Então, sinceramente, eu até acho que isso daí já até tá sacramentado. Eu não acho que os caras vão criar rusga por causa disso. Espero eu, né? Espero eu. Isso daí, de fato, é uma preocupação. Mas espero eu que os caras não criem rusga por causa disso. Vamos falar agora sobre um possível retorno ao São Paulo, rapaziada. Trata-se de Jonas Toró, que é o seguinte, né? Começou bem no São Paulo e é incrível. Todos esses moleques revelados por Cotia aí, ultimamente, os caras começam bem, eles têm um bom início, fazem gols, enfim, cria jogada, tal. O zagueiro começa bem, marcando bem em cima, como é o caso do Diego Costa. E do nada, os caras decaem na carreira. Diego Costa decaiu. O próprio Toró, Marquinhos começou bem, decaiu. O próprio Igor Gomes começou muito bem pelo São Paulo, depois decaiu. Todos. Eu não sei o que acontece com esses moleques de Cotia. Eles começam muito bem, depois aí o São Paulo empresta, tal, alguns retornam, outros não. Eu creio, assim, na minha opinião, que o Toró merece mais uma chance. Eu creio que o Toró merece ali um retorno para ver o que ele pode fazer ainda. Ele merece a rodagem em alguns jogos. Quem sabe ser um jogador importante num Campeonato Paulista, pode ser escalado aí, novamente fazer parte do grupo do São Paulo. No caso do Lucas Cal, acho que já deu. Um jogador que eu não conseguia ver mais futuro dele no São Paulo. Eu acho que o São Paulo acertou em negociar o atleta. Porém,
No caso do Toró, seria interessante ver o retorno do atleta agora bem fisicamente, tá magrinho. Seria interessante. Eu confesso que tô torcendo aí para ele ser reagrupado aí ao elenco. Pode ser uma boa. Jogador que cai pelas pontas, jogador que cai pelas beiradas, jogador que o Rogério Ceni gosta, né? Vamos ver, vamos aguardar, galera. Qual que vai ser a decisão sobre o futuro de Jonas Toró no São Paulo. E antes de encerrarmos o vídeo, galera, vamos falar aí sobre esse assunto que voltou a ser bastante comentado, essa novela Douglas Costa, São Paulo, Soteldo também. Pelo que está sendo circulado aí nos bastidores, o São Paulo voltou a conversar com o atleta, com o Douglas Costa. Cara, mas é uma novelinha que já tá irritando, né? Isso daí desde o início do mês passado, desde o início de dezembro, isso daí já tá irritando. E é o seguinte, o São Paulo já deixou claro que quer fechar o elenco, quer fechar o grupo até o dia 10. Então assim, se de fato, porque eu não acredito em nada que esses caras falam, se de fato fecharem o grupo, fecharem o elenco até o dia 10, essa decisão de Douglas Costa, Soteldo, tem que ter martelo batido até o início da semana que vem. Se não, galera, esquece, vamos ser sinceros. Assim, eu não coloco a mão no fogo por essa diretoria. Eu creio que pode ser cortina de fumaça, enfim, não dá pra saber, rapaziada. Não dá pra chegar aqui falando, o São Paulo tá fechado com o Soteldo, o São Paulo tem investidor. Sinceramente, não dá pra cravar isso. É sempre a mesma conversinha de sempre. Aí os caras dão um prazo, aí quando chega no prazo, os caras vêm com um papinho, que não sei o quê, e dão um outro prazo. Essa história já irritou. Se o Soteldo viesse, cara, seria muito bem-vindo. O Douglas Costa, vocês já sabem a minha opinião. Pra mim, não contrataria o jogador, não acho que é um jogador que vai agregar. No caso do Douglas Costa, é diferente do caso do Patrick. O Douglas Costa, enfim, teve toda aquela questão de falta de respeito com o clube que ele jogava. O Patrick, apesar dos pesares, não teve esse tipo de atitude. Enfim, galera, vamos aguardar aí os próximos episódios, os próximos capítulos, né? Mas a informação é que o São Paulo está novamente com conversas adiantadas aí, principalmente com o Douglas Costa. No caso do Soteldo, só se de fato vier o investidor, né? Que por sinal, quando que é a viagem, hein, Casares? Falou que ia viajar para encontrar esses investidores, né? Quando que é essa viagem? Quando que, de fato, você vai chegar e falar que o São Paulo tem investidor? Ou vai vir com aquele papinho, aquele sorrisinho amarelo, falando que tentamos de todas as formas, mas não conseguimos entrar num consenso. Enfim, aguardemos, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto. Um salve para todo mundo e vamos São Paulo!